Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Olá, meus amigos, começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais, você podendo acompanhar a programação da RDC TV em qualquer parte do planeta. Se você optar pelo nosso site rdctv.com.br, você acrescenta /ao vivo e você tem o acesso direto no player do nosso site com a programação real-time da RDC TV. Se a sua opção for pelas redes sociais, estamos com lives de todos os programas também nas redes sociais, como agora, no caso, o Virando o Jogo. No Twitter, no do YouTube e também no Facebook. Para todas as redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital. Lembrando sempre que pelo Facebook você participa conosco, você manda os seus recados aqui para o Virando o Jogo. E também estamos no Instagram. Os bastidores, as curiosidades aqui da RDC TV, você tem no Instagram, @RDCTV Digital. Muitos assuntos hoje, não é? Especialmente em relação ao jogo de ontem do Internacional contra o Flamengo no Rio de Janeiro, mas também temos o Grêmio hoje jogando contra a equipe do Avaí, um jogo importantíssimo para que o Grêmio se aproxime aí da turma, já está próximo da turma de cima da tabela, mas que entre de vez nessa briga aí por vaga na Libertadores da América. E também as eleições para o Conselho Deliberativo, que acontecem no sábado e que o clube, o Grêmio, pretende que sejam as maiores eleições em clubes de futebol do Brasil. E é nosso convidado especial, está aqui no programa hoje para falar sobre esse assunto e também sobre outros, porque eu não vou deixar de questioná-lo, inclusive, sobre o jogo de ontem do Internacional, o meu querido amigo, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Carlos Biderman, a quem eu saúdo, agradeço a presença, né? E já desejo que tenhamos no sábado aí um grande pleito lá no Grêmio. Boa tarde, Biderman. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui nesse programa, já com uma audiência extraordinária, que a gente sabe. De fato, no próximo sábado vamos ter as eleições lá de renovação de metade do Conselho do Grêmio. Como se sabe, o mandato dos conselheiros é de 6 anos e renova de 3 em 3. Então, os conselheiros que foram eleitos em 2016 estão tendo o mandato encerrado agora, nesse ano, agora em início de outubro. Então, as eleições no próximo sábado para a renovação de metade do Conselho. Temos 2 chapas concorrendo, fizemos um trabalho aí exaustivo no sentido de unificar os movimentos políticos do Grêmio. São 17 movimentos, eram 17 movimentos, 16 se incorporaram e aceitaram a proposta de uma chapa única, um infelizmente não. Então teremos uma disputa que é salutar, que é, vamos dizer assim, absolutamente democrático e aceitável. Então vamos ter esse pleito no sábado. Realmente a expectativa é de uma eleição recorde. Tivemos 5 mil votantes na Assembleia que fez uma modificação estatutária agora no início do ano, se não me engano foi em abril. Então a expectativa é de pelo menos 15 mil votantes nessa Assembleia de sábado. Tivemos um número extraordinário de pessoas que ajustaram o seu cadastro, foram 14 mil pessoas que fizeram, não é propriamente um recadastramento, mas ajuste celular, e-mail e tal, para poder fazer a votação pela internet. Então isso indica uma votação realmente recorde. E esperamos um pleito tranquilo, com uma votação tranquila, e desde já saúdo aí os eleitos, aqueles que vão continuar, tem muitos candidatos à reeleição, sim, e aqueles que serão os novos conselheiros, saúdo aí a chegada no clube. Nós vamos voltar a esse assunto no programa aqui, evidentemente, mas eu já queria também colocar o Darcy Filho, o Thiago Rocha e o Diogo Rossi, né, que estão aqui compondo a bancada hoje, e queria te perguntar sobre o futebol, que é o tema de debate desde ontem à noite, após o que nós vimos no jogo do Internacional, não é?
A grande discussão me parece que é a respeito do pênalti não marcado em cima do Guerreiro. Porque as outras não são... A expulsão do Bruno me parece que foi correta, né? Tendo assim. E talvez a questão do Guerreiro, que possa se discutir a atitude dele, a inconveniência ou, enfim, o que passou. Mas a questão do pênalti. Como desportista, como gremista, eu entendo que todo gremista deve estar saudando que o árbitro não marcou aquele pênalti, evidentemente. Mas a tua observação, Biderman? Não, Rogério, eu vi apenas o segundo tempo, mas obviamente vi diversas vezes esse lance do possível pênalti no Guerreiro pela televisão, pelos ângulos que mostra, evidentemente, que a percepção é de pênalti. O que chama atenção, e para mim é mais grave do que eventualmente pênalti ou não pênalti, é o assunto não ter sido levado ao VAR, né? Eu acho que essa, para mim, isso é mais importante até do que o próprio lance em si. Realmente inexplicável que não tenha sido chamado o VAR. Se chamado foi, por que o árbitro, enfim, não aceitou o chamado da equipe do VAR para ir lá fazer a análise mais detalhada do lance e tomar uma posição com mais tranquilidade. A gente vê aí lances menos discutíveis sendo, enfim, tendo apresentação no VAR, e aquele lance não foi. Isso para mim foi o ponto marcante dessa nova tecnologia. Eu saúdo a tecnologia no esporte, a tecnologia no futebol, a tecnologia para ajudar nas principais decisões. Eu acho que houve uma qualificação no processo de tomada de decisão, porém a lentidão ainda é muito grande. E, obviamente, a gente tem aí esse tempo longo, esfria e tira um pouco da emoção do espetáculo. Acho que tirou a emoção do futebol, isso é ruim. Mas cabe, enfim, ainda estamos em processo de aprendizado, a gente sabe que isso vai melhorar, mas eu acho que a qualificação da tomada de decisão é um ponto positivo em termos de VAR. Agora, por que essa subjetividade tão grande em lances capitais, chama, não chama, é realmente inaceitável que isso aconteça. Acho que devia haver um procedimento um pouco mais padronizado nesse sentido e fica muito difícil de aceitar essa despadronização nesse procedimento. Eu não sei se o Darcy, o Thiago e o Diogo discordam sobre esse lance. Primeiro eu quero dizer o seguinte, eu vou abrir uma exceção para conversar com o Biderman, contigo vai ser, porque é meu adversário, entendeu? É maratonista, ele compete comigo. Ele, o Gabardo, que é o secretário do Ministério da Saúde, o ex-governador Germano Gomes, maratonistas como eu. Com adversário, com competidor, eu só em momentos especiais que eu dirijo a palavra. Como esse aqui como agora esse aqui no programa. Tá ótimo. Mas é o seguinte, eu entendo, a questão da arbitragem, eu estou de pleno acordo com o Biderman e faço mais as seguintes observações. O problema da arbitragem, quando ele é pontual, o árbitro errou ao não marcar um pênalti. Normal. O jogador erra ao bater um pênalti, o dirigente erra ao fazer uma contratação, o treinador erra ao escalar um jogador, o repórter erra ao noticiar uma informação. Isto tudo é absolutamente normal e é do jogo. É do jogo. Agora, o contexto, quando você olha um jogo como o de ontem, quando o contexto da arbitragem, ele foi tenebroso. Por exemplo, o pênalti que ele marcou, claro que houve, só que ele marcou o da mão, ele não marcou o que segura, tanto é que ele deu o cartão amarelo, depois é que ele veio para dar o vermelho, alguém falou para ele, isso é um erro isso é de contexto de arbitragem. Aí o VAR teve a intervenção. Eu não sei se foi o VAR ou se foi o auxiliar. Aí, sabe, mas é o contexto da história, Aí você vai para o pênalti. O atleta de futebol, e tu sabe, Rogério, o atleta de futebol, conforme a maneira que ele cai, ou quando você faz uma dividida de bola, ou chega junto com o adversário, para o lado que a bola vai, você sabe quem tocou. Quando o camarada cai, você sabe se ele foi tocado ou não. Isso é bem simples. São macetes do futebol que as pessoas veem logo. Isso aí o árbitro não viu. Não viu? O lance da expulsão do Guerreiro foi um lance que foi o Guerreiro já vinha pilhado, já vinha com toda aquela confusão, e ele perdeu completamente o domínio das ações. Então, houve uma série, a arbitragem no contexto foi muito mal, e isso prejudicou o Internacional. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Internacional ontem, eu não vou dizer que tivesse ganho o jogo, que não, ele foi visivelmente prejudicado pela arbitragem. Teve uma interferência fora do futebol do Internacional. E não foi por um lance, foi pelo contexto da arbitragem. O futebol do Internacional, e é bom que a gente diga isso, quando estava ainda 11 contra 11, porque a partir da lesão do Moledo, o Internacional ficou com 10 jogadores. Foi. Né?
vamos, com todo respeito ao Klaus, mas ele não é um jogador que tenha condições ainda mais de entrar numa partida como aquela, né? Deficiências técnicas, limitações dele, evidentemente. Mas ali o Flamengo já tinha uma superioridade de domínio, tanto que era 77% de posse de bola do Flamengo contra 23% de posse de bola do Internacional. Isso também é normal, mas né, vinha se sustentando, concordo contigo, vinha se sustentando. Mas aí vem o lance, esse capital do pênalti não marcado a favor do Internacional. E eu digo aqui, o Diogo Rossi é o nosso especialista aqui na bancada sobre VAR. O Thiago também, mas o Diogo gosta desses detalhes. O VAR poderia, quando a bola parou, porque ele não deu absolutamente nada naquele lance, o árbitro... O lance, qual lance? Do pênalti não marcado. Tá, depende. É que eu não concordo que foi pênalti. Pro Guerreiro, Rodrigo cai no Guerreiro. Tu acha que não foi pênalti? Não, eu até disse ontem na Rádio Grenal que se marcam aquilo ali na pelada, eu tiro o meu colete e vou embora para casa, né? Porque, pelo amor de Deus, mas tudo bem, vamos seguir para a parte da explicação. O que tu queres? Não, mas aí já me desmontou. Você achou que não foi pênalti? Achou que não foi pênalti? Não, o que eu ia arguir era justamente isso. Mas quando a bola para, ele poderia ter sido chamado pelo VAR para dar o pênalti. Sim. Só quando a bola para. E aí até uma pergunta que eu fiz para o Diego Real ontem, porque eu fiquei em dúvida. Eu falei para ele, e se a bola não para até os 45 do segundo tempo? Não tem problema, ele disse. Quando a bola parasse, sim, ele ia marcar o pênalti. Marcar o pênalti se fosse entendimento. Exatamente. O Thiago também acha que não foi pênalti, Thiago? Não, acho que foi pênalti. Mas eu enxergo que a questão da arbitragem é menor os problemas do Internacional neste momento. Então não pode cair nesse pensamento de que há algo complô, há algo que está prejudicando a equipe, porque o Inter está caindo em erros repetidos, sim, né? não, e esse complô começa com o próprio Internacional, né? Porque, por exemplo... Por que não foi o outro zagueiro? Não, eu parto da ideia da... Emerson Santos. Emerson Santos. Porque está com uma questão contratual, né? O Emerson Santos. Não, a questão contratual é domingo, contra domingo o Palmeiras, né? É contra o Palmeiras? Ontem não tinha nenhum problema. Foi feito o rodízio entre ele e o outro. Então o boicote, o complô começa pelo próprio Internacional. Não, começa a partir do momento da escalação, onde no jogo contra o Palmeiras já não tinha dado certo essa mesma escalação. Já não tinha dado certo. O Inter fez um jogo ruim contra o Palmeiras. Fez um jogo ruim no contexto geral, porque a partida foi ruim, o Palmeiras também não fez um bom jogo. Mas o Wellington Dias passou a ficar ruim agora, né? Porque ele era bom jogador. O Wellington Silva. Eu nunca gostei dele. Ah, não? Eu nunca gostei. O que eu ouvia de elogios precipitados. Eu nunca gostei do Wellington Silva. Da minha parte também não. Tanto que eu ressaltei, quando o Wellington Silva foi nesse julgamento, eu falei, não vai fazer falta nenhuma. Claro. Não vai fazer falta nenhuma. Mas o grande ponto é, já tinha dado errado contra o Palmeiras, então ela vai lá e repete a mesma escalação contra o Flamengo. Notório que ia dar errado, e vinha dando errado antes do momento da expulsão. Daí o Klaus é a cereja do bolo, porque dentro do contexto já se tinha uma ideia que o Internacional foi para o Maracanã para no mínimo empatar a partida. O discurso do próprio Nico Lopes já era de empate contra o Flamengo no Maracanã, o discurso do jogador indo para o Rio de Janeiro. Agora, voltando, me permita, Thiago, a questão da arbitragem, eu entendo que por um fato marcante, relevante e comportamento que tiveram os dois personagens, e isso já tem mais de 2 anos, mas ele foi emblemático no futebol, o Luiz Flávio de Oliveira não deveria ser escalado em jogo de time que o Rodrigo Caio joga. Não tem, porque isso é um amor antigo declarado do Luiz Flávio de Oliveira pelo Rodrigo. Desde aquele episódio, quando o Rodrigo jogava no São Paulo, que o Luiz Flávio ia embarcando de dar um 3º cartão amarelo para o Jô, vocês lembram disso? Sim. Né, por um pisão no goleiro do São Paulo, o Jô ficaria fora da final, tá? E o Rodrigo Caio se acusou, dizendo não, que tinha sido ele que tinha dado o pisão no próprio goleiro. Mas sabe que eu não vou nem E aí o Luiz Flávio tirou o cartão e agradeceu, e publicamente agradeceu ao Rodrigo Caio e tal. Sabe? Então, ontem, se você observar e pegar todos os lances, eu não quero aqui absolver o Paulo Guerreiro da atitude dele, mas eu quero dar, né, como se diz no direito, alguns atenuantes para o Paulo Guerreiro. Porque desde o início, e a gente sabe que o Internacional, principalmente como no jogo de ontem, tendo um time como o Flamengo, que marca adiantado, que marca em cima, tá? A saída de bola do Internacional é o Cuesta fazendo o lançamento para o Guerreiro tentar escorar de cabeça. Desde o primeiro lance, e isso eu observei muito antes, desde o primeiro lance, o Rodrigo Caio entrava sempre em cima do Guerreiro, não para cabecear a bola, em cima do Guerreiro. E o Luiz Flávio, em 2 oportunidades,
anteriores não tinha marcado a Mas falta. justiça seja feita, isso já foi nos 2 jogos da Libertadores. Isso não mudou. Na Libertadores foi a mesma coisa. Na Libertadores, o lance que ocorreu do Rodrigo Caio, do Ilharão, junto com o Paulo Guerreiro, se repetiu em diversas oportunidades Não, da tudo Libertadores. bem. Mas sabe o Rodrigo Caio era o homem da bola e o Ilharão chegava no corpo do Guerreiro. E ocorreu a mesma mas coisa. Exatamente. Tanto que quem machuca o Guerreiro não é o Rodrigo Caio. Não é o Rodrigo Caio. É o Rodrigo É o Caio. Rodrigo Caio. Aquele Tanto negócio que ele da bota uma touca pra... Não. Aquela touca foi um migué, pelo amor de Deus. não, daí eu não vou nem mais debater. chega Não, mas vem também, cá. não. Chega. Mas no segundo tempo vocês viram ele com a touca? Não, ele volta com um negócio aqui, que ele também cortou. Ele volta. Não, Quem- tudo bem, mas eu não Mas vou quem discutir dá, quem paranoia, eu dá, não ele discuto. pode até ter chocado, mas o lance que abre é o William Arão. Quando desaba, tá, o Rodrigo Caio em cima do Guerreiro, quem está com ele que leva o cotovelo, e a câmera do outro lado mostra isso, é o William Um Arão. dos cortes, uma câmera que mostra o Guerreiro virando a cabeça e o Rodrigo Caio chegando bem na onde ele estava. tem Eu vi o Rodrigo Caio dar uma cabeceada, foi o que eu vi. Eu também vi. Agora, mas isso que tu falas da 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 ligação. deferência do do árbitro com o atleta, isso o Grêmio, Biderman, conviveu em 1980. É bom que as pessoas lembram dessas coisas. 1982, no jogo contra o Flamengo aqui... Sim, aquele gol de mão, que o André tira a bola com a mão dentro do gol. Não. Na segunda partida? Sim, na segunda partida foi o André? Não é André não, que tirou com a mão. Foi Andrade? Uau, Andrade. Andrade. O juiz, o árbitro do jogo era Oscar Scófaro. E o Scófaro tinha tido um jogo do Sport Recife contra o Flamengo, que a bola acabou sendo um gol pro Flamengo, pro Sport, no gol do goleiro Raul, e o Raul falou assim, seu Scófaro, se o senhor marcar assim está errado, o senhor tem que marcar assim. E era contra ele, Raul. E aquilo ali fez com que o Scófaro passasse a respeitar o Raul. Pô, foi uma... Mas era um jogo contra o Sport Recife. Outra coisa era tu decidir o Campeonato Brasileiro, a Libertadores com o Grêmio. No Olímpico. Libertadores, era Campeonato Brasileiro. Aí o Scófaro chegou assim, não tocou com a mão, seu Scófaro. O Scófaro deixou prosseguir, porque ele tinha o crédito do outro jogo, entendeu? É o caso desse, É o caso do Luiz Flávio com Eu não sabia o dessa Rodrigo história, Caio. mas é Não, razoável essa pensar história, isso. essa história, o Raul conta e se mija de rir. O Raul é um espetáculo. Ele é um Agora, eu piadista. acho que tudo isso é positivo para o Grêmio. Será? Porque o Flamengo mostrou como é que ele é. É um time de inegáveis qualidades, mas é um time que também bate legal. Bate, a começar pelo William Arão. E não teremos árbitro brasileiro, o que já é uma diferença, já é uma vantagem. Né? Já é uma vantagem. O argentino, eu bom, e eu bom. E é bom no primeiro jogo, eu não sei qual é o do Nelson segundo jogo, Pitana, mas Nelson no Pitana no segundo, primeiro jogo, o segundo não foi definido. Não. Que também não liga muito pro VAR, né, Sorpitana, né? Mas é um bom árbitro, é um bom árbitro. É um bom mas árbitro, é um árbitro ele experiente. tem no currículo aquele pênalti que, como o Diogo e eu não concordamos em penalidades, tá? Contra o Emelec, que o Flamengo precisava devolver os Discordo, 2 a não 0. só penalidades. Hein? Não só Não penalidades. só penalidade. Mas naquele lance, o Rafinha, para mim, se atira na área e ele, o Pitana, pênalti. E nem consulta a VAR, não quer saber de nada. Tá? Que Eu a tinha uma regra, pergunta- que a regra é da FIFA, né? Diogo, eu tinha uma Sim. pergunta para ti, Diogo. Se acontece, como aconteceu ontem no lance do pênalti, qualquer lance de pênalti não dado, o jogo segue e tal, se outro time vai lá e faz um gol, tá certo? Daí para a bola, aí volta o VAR, vai, E dá o pênalti, e dá anula o o pênalti, o gol é anulado. Anulado O o gol é gol. anulado. Aconteceu em Portugal, aconteceu isso em Portugal e Suíça na Liga das Nações. Tem um pênalti para a Suíça não marcado e no contra-ataque Portugal faz um gol e aí ele anula o gol de Portugal. Mas e dá o então pênalti. então aquele tempo todo jogado não vale. Não vale, não vale. Não vale, tem que Não vale. voltar tudo de novo. E pode jogar 5, 10 minutos, se a bola Pode não jogar sair, até a volta bola sair. tudo. Por isso que uma coisa que eu tenho percebido é que os jogadores sabedores desta regra, quando eles querem que o árbitro vá no VAR, eles fazem uma falta. Ou joga a bola para fora. Ou jogam a bola para fora. Percebe-se claramente que eles estão catando uma falta. Eles catam uma falta para parar o jogo. Isso Daí aconteceu para- no jogo do Grêmio Atlético, o pênalti lá que ele não deu, pediram o VAR, Isso. tá certo? Acho que alguém do Grêmio botou a bola para fora para ele, Isso. ir lá e fazer o O exame do maior VAR. erro para mim, na minha visão, claro que o erro é do VAR em Grêmio e River Plate, mas o maior erro para mim daquele jogo do Grêmio e River Plate, da eliminação do Grêmio, é que o jogador do River já tinha batido o escanteio e o Jael se atira.
E o Jael ter se atirado dá tempo do VAR ser acionado, porque se o jogador bate rapidamente, anula a ação do VAR. Então, Sim, também, já era outra jogada, isso, já era uma tinha outra recomeçado jogada, o jogo. Agora, essa questão, o VAR salvou o Luiz Flávio ontem no lance de pênalti internacional, porque se ele mantivesse aquela decisão inicial de dar o pênalti pelo toque, ele estava errando duas vezes. Duas vezes. Estava errando duas vezes. Então, porque... Ele reconsiderou. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele reconsiderou. O pênalti foi pela falta. Claro. O pênalti foi pela Mas falta. ele não deu pela falta, ele deu pelo toque do cara. Ele viu quando o cara caiu no chão. E só depois que o Gabriel Barbosa reclamou. Porque até então ele tinha se eximido do lance. Ele deu o cartão. Aí, se não foi assim, aí o erro é muito mais grave. Porque ele deu o cartão... Ele deixou de dar o cartão vermelho para dar o amarelo. E vale a menção que o Gabriel Barbosa sempre reclama do puxão, né? Tá? Até na leitura labial, depois o pessoal captou pós-partida, ele sempre fala, ele me puxou. Então ele nem chega a reclamar do toque de mão ali do Bruno, ele reclama do puxão. Ele só reclama quando ele vê frente. que a sequência da jogada é interrompida. Isso. Porque quando ele é agarrado, ele não reclama. E até é importante explicar isso, né, Rogério? O lance é passível de cartão vermelho, por quê? Porque era uma chance clara e manifesta de gol e o Bruno não disputa a bola. O Bruno só vai no corpo do Gabriel e vai realizar a falta. Se o Bruno disputasse a bola... É por isso que foi pênalti sobre o Guerreiro, porque ele não estava disputando a bola. Ele fez a falta no Guerreiro depois que a bola saiu. Isso aí, também. Eu vou contigo nessa. Era também caso de cartão vermelho. Mas... Bom, aí vem, como é um amor antigo, desde abril de 2017... entre o Luiz Flávio e o Rodrigo Caio. Eu vou dizer mais, eu não estou gostando do Luiz Flávio já há algum tempo. Desde que ele teve a lesão no joelho, uma lesão grave, e ficou um certo período parado, e ele retornou num jogo Grêmio e Bahia, lá em Salvador, 1-0, um pênalti bem discutível do Edilson. O Grêmio ficou um tempo reclamando. Desde então ele não empolgou mais. Mas confusão na família não é novidade, né? É claro. O Paulo César de Oliveira, uma vez... que hoje é comentarista de arbitragem da Rede Globo, eu fico impressionado como é que tem... Bom, mas tudo bem, deixa assim. Uma vez... Já dissesse tudo, né, cara? uma vez ele conseguiu criar uma confusão aos 47 do segundo tempo dentro de São Januário. Tá? Aí o cara mandou ele comer alfafa, não Mas foi? aí foi o Armando Marques, que era o Leonardo Gaciba da época, era o Armando Marques. Né? Perguntado lá, ele foi bem sucinto e nada delicado. Esse cara tinha que comer alfafa. Foi. E o Paulo César, depois daquele jogo, nunca mais entrou nessa aí do Luiz Flávio. Nunca. Mas se bem que o Luiz Flávio eu nunca achei um grande árbitro. É que também. não pode, velho. Não pode. Uma família não pode ter dois árbitros bons. Não pode ter. Mas é que ela não tem nenhum. É claro, os dois se dispersaram. Aí não dá. Muito bem. Bom, vamos falar em seguidinha mais. Tem muitas mensagens chegando aqui. O Rogério Adriano, juiz... Sabe quem é que eu encontrei outro dia? É. Tu vai te lembrar, Biderman, também. O Rogério, sim, também. A Ivete, que era nutricionista do Grêmio. Nutricionista. Primeira nutricionista do futebol, acho que do futebol brasileiro. Encontrei com ela no supermercado um dia, conversei um pouquinho com ela. Tá bem? Tá bem, vovó, que nem eu, assim, que nem nós. Que nem eu, né? Isso. Muito querida mesmo. O Rogério Adriano está falando que o juiz não deu um pênalti e ainda expulsou o Guerreiro. Em lances distintos, né? Mas foi isso que aconteceu. O problema da arbitragem foi o todo da arbitragem, foi muito ruim. O pessoal está conversando entre eles aqui no nosso Facebook, é legal, fica eles fazendo um programa. Rodrigo Caio é maldoso, não é a primeira vez que ele machuca companheiros no jogo, em cabeçada. Não é só ele. Outra coisa que tem que o Grêmio prestar muita atenção e chamar a atenção da arbitragem. Jogada diária do Flamengo, do ataque do Flamengo, sempre tem um jogador, ontem aconteceu isso em pelo menos 2 oportunidades. Uma atrás... Opa! Começou aí o programa. O jogador do Flamengo sempre entram 2 na jogada. Um para avisar a bola e o outro para avisar o adversário, e cometendo falta no adversário. Ontem o Bruno Henrique fez um lance com o Cuesta, e teve o do Everton Ribeiro com o Lindoso. Tá? Só que lances de cruzamento, que não resultaram. Né? Mas se não chamar a atenção da arbitragem, e isso o Grêmio tem que ser muito atento também, muito atento, porque o Flamengo utiliza desses recursos. E o Flamengo, eu disse, o Flamengo é um time
que tecnicamente é superior, não há dúvida sobre isso, mas que tem jogadores que batem, e batem legal. O Rodrigo Caio é um. Aliás, eu não vejo o Rodrigo Caio, talvez para mim o Rodrigo Caio seja um jogador que destoe nesse time do Flamengo em termos de qualidade. Porque ele só se destacou porque ele tem habilidade para sair jogando, mas zagueiro para mim tem que zagueirar. Tem que ser firme na defesa, e ele é um jogador que tem inúmeras falhas como zagueiro. Haja vista esses lances aí que a gente está falando, inclusive esse lance com o Guerreiro aí do possível pênalti ou do pênalti. Essa observação que tu faz é muito importante, Rogério. Eu acho que é muito comum essa situação. Muitas vezes o árbitro está olhando a bola e onde a bola vem, e o empurrão antes da chegada do jogador com outro jogador para deixar o espaço para quem vem de trás bater. Isso é muito comum no futebol. É muito comum. E o Internacional, esse é um dos pontos negativos do Internacional. O Internacional não tem um... Vamos pegar o exemplo Maicon no Grêmio. Mesmo o próprio Jeromel, o Cândido, não tem jogadores com esse perfil de liderança. Tá? O Internacional não tem esses jogadores. Eu ia fazer uma brincadeira, mas vou não. deixar. não. Aí eu vou te repetir, já entendeu? Sabe? Então, isso ontem, quando o Internacional precisou, em cima de lances, como tinha sido o primeiro do William Arão em cima do Nonato, que o William Arão, com pretexto de correr na diagonal para uma bola, ele chega e joga o ombro, né, no queixo do Nonato. Quer dizer, você vê que o Flamengo é um time que é um time maldoso nesse aspecto do futebol. Que ele toma o cartão amarelo? Que ele toma o cartão amarelo. Ah, um absurdo aquele cartão, né? Que ele toma... O Nonato vira a cara na hora que o jogador passa. Não é esse doce o futebol, Nossa. Não é esse doce. Eu digo, hoje eu tô quietinho, não vou entrar em Não é esse doce. Não, hoje não. É por isso que eu disse, eu atenuo o Paulo Guerreiro. Porque não, as coisas 800 mil por mês e aquela atitude amadora que ele teve... Mas eu não vou entrar nessa aí. Tu mesmo disseste que não tem nada a ver salário de jogador. Não, mas você não pode ser amador. Não, tu não pode, aquilo ali é amador. É coisa de amador. Jogo, adrenalina de jogo. Eu já vi coisas no futebol. Eu vi uma vez... Não interessa. Eu vi um goleiro do Grêmio dar um soco num dirigente do Grêmio após o final da partida. Ontem quase saíram no tapa o Jorge Jesus com o Rafinha. Mas isso sabe? É amadorismo. Então, não é amadorismo. Tem uma adrenalina de jogo, repetição, não tem. O próprio Patrick e o Guerreiro discutiram muito durante o jogo. Agora, o que eu vejo, o jogador do Internacional que tem um pouco mais de liderança, que pode um pouco, é o Lindoso. Esse é o jogador. Mas não tem. É o que eu estou dizendo. Esse é o jogador. Aí no Internacional se discute o Zeca, por exemplo. Zeca, não é Zeca? O lateral esquerda. Pô, eu acho que ontem ele... Aí você olha para o time do Internacional, o Internacional levou alguns gols que é incrível. A participação de alguns jogadores, incrivelmente, não tem explicação. Por exemplo, o Edenilson e o centroavante, aqui do Internacional, antigo, de barba, o reserva, que levaram o drible... Sobs. Levaram o drible e desistiram de jogar. O Guerreiro ontem desistiu de jogar para reclamar. Isso não pode. Isso é coisa que não pode acontecer. Mas aí é que eu digo que o Internacional não tem. Porque não é o jogador que está sofrendo a falta. Quando ele toma a primeira chegada e fica caído no chão, tá? Não vai ser ele que tem que reclamar. Tem que ter uma outra liderança. Basta ver isso quando acontece no Grêmio. Né? É o Maicon que chega, tá? É o Kahneman que chega. São jogadores que têm uma liderança inata. E não é aquele que sofreu, porque aquele que sofreu vai se ser... O árbitro não marcou nada, é porque não foi nada. E ele está só reclamando. E o outro jogador do Internacional que tem essa característica de chegada é o zagueiro, que teve que sair machucado. Moledo. Mas não tem liderança também. Sim, mas ele não sai... É líder. Não, mas não ele... é líder. Mas o Internacional não tem nenhum mas jogador ele com perfil faz de um liderança. enfrentamento com o árbitro, com o adversário. Ele faz esse enfrentamento. E o Lindoso é outro cara. Saiu dali, o Internacional não tem mais. Mas por mais irritado que o Guerreiro possa estar quanto à arbitragem, a mim nada justifica a atitude que ele fez, até em razão de um pensamento coletivo mesmo. Em nenhum momento ele pensou no coletivo, porque 10 contra 11 até dá jogo. 9 contra 11, da maneira como foi,
mostrando o dedo em riste para a arbitragem, pedindo para ser expulso. Ele pede para tomar o cartão vermelho, mais do que isso, ele pede e fala, me expulse então, mostrando a genitália para a torcida do Flamengo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, um jogador que é ídolo da seleção peruana, capitão da seleção peruana, alto investimento do Internacional. O Internacional fez de tudo para permanecer com ele para disputar a final da Copa do Brasil, onde ele acabou não conseguindo demonstrar todo o seu talento no decorrer do jogo. Não pode ter uma atitude leviana como foi na noite de ontem. Mas ele fez uma coisa que foi muito aplaudida. Ele pediu para o treinador do Peru para não jogar na seleção peruana. Este crédito é que não precisa existir. Esse crédito na relação patrão-empregado não precisa existir, porque ele te permite algumas coisas como permitiu o Guerreiro ontem. É sério. Eu já sou um pouco diferente, eu talvez por ter o sangue um pouco mais quente e já ter vivido situações parecidas, não sei se vocês tiveram esse desprazer de algum dia ver o sangue escorrendo no rosto por uma entrada num jogo em que está pegado. Eu já tive e sei como é que é. Então, eu respeito a opinião de vocês, mas não justificando a atitude do Guerreiro, mas atenuando pelas circunstâncias. A tua eu justifico, porque tu era amador, tu não ganhava milhões de dinheiro. O Guerreiro ganha muito. O Guerreiro tem que se enquadrar. O Guerreiro, como diria a nossa presidente, ele tem que se adequar à realidade. Ele não se adequa, não adianta, velho. Tem que se adequa. Quem não se adequa, dança. Tu fazia por amor, ou uma outra coisa. Não, é fácil de fora, é fácil de fora. De fora é fácil. Mas no calor do jogo, na adrenalina lá em cima, é uma coisa muito complicada. Mas enfim. Eu vou ficar contigo, Rogério, que eu quando jogava bola, eu não conseguia me controlar. Era muito difícil, Tu ganhava mais dinheiro jogando bola ou na tua atividade profissional? Ganhei uma medalhinha que outra, e olha lá. Mas não altera. Para mim, respeitando a opinião do Darcy, mas não altera. A hora que a adrenalina está lá em cima, que tu te sente injustiçado. Vai com tudo. Mas foi sem querer o lance. É isso que eu não entendo. Não foi sem querer, não. Tu tá tentando encontrar uma coisa que não existe. Começa que foi falta. Falta. O jeito que desaba em cima. Acontecer. Não, mas ali foi a gota d'água no copo que já estava cheio. Já vinha transbordando. O Rodrigo Caio vinha dando porrada desde o início, como eu disse, chegando por trás. A gente lembra o lance que na Copa do Mundo que o Neymar se machucou, contra a Colômbia, não foi? Que a gente achava, o cara deu uma joelhadinha nas costas. Mas completamente diferente. Uma joelhadinha nas costas. Uma joelhadinha nas costas. Vê o que causa isso. Então, é muito fácil quando a gente está de fora fazer uma análise e pedir essa isenção toda, essa calma, essa tranquilidade. Não, em nenhum momento eu pedi isenção, nem calma, nem tranquilidade. A coisa não é assim. O que eu pedi é um nível de profissionalismo. Claro. O Guerreiro ganha um salário alto e vai ter situações adversas. Vai ter a arbitragem que vai pender para um lado, vai pender para o outro. Poxa vida, o Guerreiro tem 34 anos. O Guerreiro não é um garoto, não é um Nonato, não é um Bruno Fux, não é um Heitor, que a gente compreende uma situação. O Guerreiro já é um macaco velho dentro do futebol. Ele conhece as quatro linhas, conhece a diversidade de enfrentar um estádio lotado, jogou no Maracanã, jogou com a camisa do Corinthians, jogou no Bayern de Munique, jogou com a seleção peruana. Jogou no Flamengo. Como eu ressaltei, jogou no Maracanã com o Flamengo. Eu sinceramente, não consigo ver, não estou pedindo isenção. Bom, o Biderman tem que sair. Esse assunto são linhas paralelas que não vão se encontrar nas nossas opiniões, né? Estão expostas aí as opiniões. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança, se você é cliente Banrisul, evidentemente. Se você, cliente Banrisul, não utiliza ainda o Banrisul Digital, não perca mais tempo. Baixe o aplicativo e use hoje mesmo. Banrisul Digital, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do SESC e voltamos em seguida. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink.
Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Sesc, Circuito de Palestras, Conexão de Ideias. Biderman, antes da gente falar um pouco mais sobre as eleições de sábado e o jogo de hoje, a importância. Jogo complicadíssimo, ainda ouvia o jogador do Avaí, que agora está na diretoria, o Marquinhos, falando hoje de manhã na Grenal. É uma boa entrevista dele, relembrando aquele Grêmio Avaí de 2017, quando perdemos 2-0, com 80% de posse de bola e perdemos 2-0. Um jogo perigosíssimo hoje, nesse processo de retomada do Grêmio do Brasileiro, na busca de G4. O título está muito, muito complicado, ficou bem difícil, até porque o Grêmio tem esse período agora de jogos da Libertadores, essas 2 partidas. Esperamos que uma terceira, que seria a final da Libertadores, mas então fica muito difícil, mas uma condição de chegar ao G4 com certeza tem. Essa partida de hoje é chave nesse processo de recuperação do Grêmio, é uma partida muito perigosa. Então, quem acha que o jogo está jogado, que o jogo ganha, Grêmio melhor que Avaí, não existe. O jogo tem que chegar lá, tem que mostrar em campo que é melhor e jogar o jogo para ganhar. Então, volto a lembrar 2017, perdemos 2-0 com 80% de posse de bola aqui na Arena, o time muito superior ao time do Avaí. Então, um jogo de altíssimo risco, então com toda a concentração é pouco, porque essas coisas de já ganhou, como a gente falava há pouco, isso entra no vestiário, isso não pode acontecer. Então, um jogo com toda a seriedade, com toda a dedicação, 1-0 está ótimo, 3 pontos, é isso que nós temos que fazer. Volta todo mundo hoje, Diogo? O Maicon volta, né? Fica à disposição, pode ser que seja até titular. E tem o Leonardo Moura, que vai disputar com o Galhardo, mas eu não acredito na titularidade do Leonardo Moura. Eu acho que joga Galhardo. Não sei de nada, mas acho que joga Galhardo também. E o Maicon deve ser testado aí para ver se ele está bem ou não. Jeromel nem para o dia 2, será? Dúvida. Com certeza para o segundo jogo. Para o primeiro, é dúvida. Sim, porque o segundo jogo é só no final de outubro também. Isso, aí tem tempo. Mas eu não acredito também no Jeromel. E o meio-campo é Maicon? Dúvida, Maicon ou Michel e Matheus Henrique, Alisson, Luan e o Everton. E o Tardelli lá na frente. O Luan é certo? O Luan é certo. Se não botar o Luan, vai fazer o quê com o Luan? Não é embora? Não, digo que se falou ontem, no meio-campo com o Maicon e Michel. Isso é uma coisa que a torcida quer. Maicon, Michel e Matheus Henrique. Não dá para abrir mão do Luan, acho que o Luan tem uma oportunidade extraordinária de se recuperar. Já tem feito boas partidas, fez uma boa partida com o Santos, fez um gol de oportunismo, fez uma partida bem boa contra o Santos. Então acho que o Luan tem uma oportunidade de ouro para se reafirmar na equipe do Grêmio e voltar a ser o Luan que foi até 2017. Então acho que o Luan volta, acredito firmemente que o Luan volta a ser protagonista no time do Grêmio. E é perfil do Renato fazer isso, né? Se o Luan é o substituto do Jean-Pierre, é ele que joga. O Renato conta ser bem pragmático, né? Ele não foge muito. De vez em quando ali, vamos dizer, teve jogo contra o Estudiantes lá que ele entrou com o PP, jogo na final contra o Independiente ele entrou com o Lima, mas normalmente ele segue uma lógica bem pragmática. Não tem o Jean-Pierre, põe o Luan, não tem o Tardelli, põe o André, não tem fulano, põe Beltrano, ele não foge muito dessa linha. Eu até achei que ele pudesse no jogo com o Santos sair com o Tassiano, mas não. Sim. Fez a substituição padrão, como foi, e deu certo, né? Então, no primeiro tempo sofreu um pouco, talvez o Tassiano não tivesse sofrido tanto, mas no fim deu certo. Né? Sim. E vai ter campanha hoje no jogo lá das chapas? Olha, acho que sim, Rogério, não fiquei sabendo de nada, mas imagino que sim, certamente as 2 chapas vão estar mobilizadas, é o último jogo antes da eleição, imagino que sim, imagino que deve ter alguns adesivos, enfim, pessoal com bandeiras fazendo o corpo a corpo nos associados, já que é o último jogo e se imagina que deva ter umas 20 mil pessoas, imagino eu na Arena hoje, 16 mil expectativas, acho que passa um pouco de 16. Então, com 20 mil pessoas, é uma oportunidade excelente de fazer esse corpo a corpo de último dia ou véspera, 2 dias antes da eleição. Então, expectativa grande em relação a essa eleição. A presença, o voto presencial deve ser de quantos? Qual é a expectativa que vocês têm? Olha, eu acho, Rogério, que a tendência é cada vez mais voto pela internet. Até comentava com o Dr. Almir, que é o presidente da nossa comissão eleitoral, que talvez em pouco tempo se tenha voto só pela internet. Mas eu acho que deve ser 80% pela internet, uns 20% presencial. Se chegar a 2, 3 mil presencial, eu acho que já é um bom número.
Por um lado é bom, a modernidade está aí, facilita a vida de todo mundo, é pegar o aplicativo, entrar lá no votação.grêmio.net, vai acessar lá, vai botar o número da matrícula, botar a sua senha, vai receber o SMS, vota, está votado, em menos de um minuto tem condição de votar. Mas, por outro lado, aquela festa lá na arena, como tinha no Olímpico, é muito agradável, muito bom de encontrar as pessoas, conversar, aquelas bandeiras, aquela diversão, enfim, uma brincadeira aqui ou ali. É um momento festivo, eu acho importante que isso permaneça e, se puder, vamos permanecer com isso durante algum tempo, enquanto tiver público presente para isso. Na última votação, se não me engano, na Assembleia de Abril, foram muito poucos que foram votar presencialmente. Não sei se chegou a 500 pessoas que foram lá e teve quase 4.500 votando pela internet. Então, eu imagino que 80% seja pela internet, mas se for 2.000, 3.000 pessoas, já é um bom movimento, já dá vida, já dá discussão, já dá conversa, já dá debate. O Biderman é o último grande vencedor de uma eleição no Conselho Deliberativo do Grêmio. Ele venceu o cavalo do comissário. Quando ninguém imaginava, ele venceu o candidato a presidente. Foi lá ele, com o seu grupo, tanto que ele está aí de presidente do Conselho do Grêmio. Bem, até você assumir o Conselho do Grêmio, eu não sei como é que está hoje, eu não examinei as chapas, se combatia muitos políticos participando da vida do Grêmio. Mas na última eleição para o Conselho, o que mais tinha era político integrando chapas para a eleição do clube. Você acompanha, já conhece a chapa agora, tem muito político participando. Esta é uma curiosidade. Vou fazer como os repórteres de estádio fazem, 2 perguntas em uma. Então, a segunda é a seguinte: eu também ouvi muito, e demais, acredito que todos, vários conselheiros, estou deixando, não quero mais, renuncio, não vou, saio da direção, não quero mais saber de conselho de Grêmio, disso, daquilo e aquilo outro. Eu até fiz uma homenagem outro dia a 2 conselheiros que pediram, um não vai concorrer, que é o Homero Bellini, e o outro é o Renato Mauro Ribeiro, que pediu demissão. Estes não vão voltar para o conselho, definido. Mas o que tem de gente nas chapas que diz que estava fora e que é candidato de novo, me explica o que deixa essa turma com tanta vontade de voltar assim. O filho do doutor Fábio Koff, não quero mais saber, é o quarto da lista. Eu só vou ficar nele. Eu posso dar uns 18, que eu sei mais ou menos assim. Darcy, são muitas perguntas. Vamos lá. Começando pelo final, tá? Eu sei, obviamente, o presidente tem uma cota. Eu também tinha alguns, mas indiquei muito pouca gente para o conselho, já que foi uma composição bem complexa. Colocar todo esse povo numa quantidade pequena de pessoas, né, foi bem difícil. Mas o presidente Romildo, como uma forma de gratidão a todo o trabalho do presidente Fábio Koff e da relação dele com o Fabinho, fez um pedido pessoal para o Fabinho para que ele continuasse no Conselho do Grêmio. Perfeito, então o Fabinho atendeu um pedido pessoal do presidente Romildo e foi absolutamente correto, justo. Que bom que ele fica conosco, a participação dele é importante. Segundo, a questão de políticos, tá? Nós tivemos um debate no Fórum de Movimentos do Grêmio nesse período, acho que foi ano passado, se não me engano, sobre essa questão de políticos. Tá? Eu particularmente, claro que tem essa questão de aproveitar do clube para ser político, não ser político. Eu particularmente não acho que se deva fazer restrição por atividade profissional, por ser político, por ser empresário, por ser, enfim, outras coisas. O que não pode é ter uma relação direta com o clube. Perfeito. E, obviamente, que ser conselheiro é uma condição que te leva a uma situação que tu pode, enfim, usufruir, usar aquilo de alguma forma, tá certo? Estou falando, bem, é uma honra ser conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, carregar isso no seu currículo e usar isso como no seu portfólio, no seu currículo, eu acho que é absolutamente natural e legítimo, tá certo? Então, fui contra a exclusão de um determinado grupo de pessoas. Por que o cara sendo político, tendo cargo eletivo, não pode? Daqui a pouco empresário, daqui a pouco médicos, pode não sei o quê. Vai ter gente que inventar razão para tudo, tá? Então, por princípio, eu fui contra. Uma regra que para ti vale sempre. Né? Exatamente. Para alguns não vale sempre, mas para ti vale tá sempre. Certo, mas para mim vale. Claro. E foi isso, não pela minha vontade, mas foi essa posição que prevaleceu no Fórum de Movimentos e não se levou essa situação para alteração estatutária. Confesso que não sei se tem políticos nas chapas, imagino que sim, ou candidatos a serem políticos nas chapas. Perfeito. E, de novo, acho que a ausência de Homero Bellini, a ausência de Renato Moreira são ausências sentidas. Renato Mauro Ribeiro.
O Renato Moreira também está. Ah, o Renato Moreira também? O Renato Moreira também. Mas ele está na lista de candidatos? Acho que não. Eu acho que sim. Acho que não. Não? Não sei, acho que não. Ah, ele não, o Moreira que está é o outro. Ele tinha me dito que não ia... Não, o Renato Moreira não está. Ele tinha me dito que não queria mais participar. Mas são nomes que é uma pena que não estejam. Isso que eu ia dizer, é uma pena. Que deram uma contribuição importante, podem dar uma contribuição importante, mesmo que não tenham uma presença assídua nas reuniões do Conselho, são pessoas que eventualmente pode se ligar, pode chamar, vão acontecer de qualquer forma, mas um conselho, uma determinada circunstância a nível de reuniões de Conselho Deliberativo ajuda, tá certo? Então é uma pena que conselheiros como o Homero Bellini e como o Renato Moreira não sigam conosco, é uma pena, eu sinto isso mesmo. O Renato Mal Ribeiro pagava do bolso dele a passagem de Curitiba para Porto Alegre para participar das reuniões do Conselho. É do bolso dele. Muito conselheiro, o Grêmio patrocinou para participar de reunião. Hoje isso não acontece mais. Ah, que bom. Hoje não acontece mais, pode ter certeza. Pode ter certeza. Bom, o Carlos Biderman tem um compromisso, ele pediu que a gente o liberasse, né, um pouco antes do final do programa, mas eu não posso fazê-lo sem ter duas menções aqui. A primeira é que mande e transmita um grande e forte abraço ao teu pai, Dr. Anton Cal. Muito obrigado. Faz algum tempo que eu não o vejo. Os 95 anos, o último domingo. A última vez foi, eu acho que foi na Associação Comercial de Porto Alegre, né, onde tivemos um evento. Então, um grande abraço. Muito obrigado. E quero fazer um elogio, um agradecimento a Daniele Lenz, que é assessora de comunicação, né, e que teve uma atitude comigo que eu digo que tem que ser o exemplo para os assessores e muitos assessores que estão no futebol, especialmente. Né? Como eu tenho essa relação mais próxima com o Biderman, falei diretamente com ele. Né? E a Daniele depois me telefonou, fez contato pelo WhatsApp, para pegar informações que favorecessem e facilitassem, né, a chegada do Biderman aqui para a entrevista. Então, parabéns, cumprimentos, Daniele. E que isso sirva de exemplo aí para muitos assessores que dificultam, inclusive, o contato dos seus assessorados com a mídia, né? Os caras são líberos de dirigente de futebol ou líberos de jogador. Não existe isso. De uma pobreza maravilhosa. Biderman, muito obrigado. Eu que agradeço, Rogério. Obrigado, Darcy. Um abraço, Biderman. Thiago, obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um ótimo programa. Te prepara para a próxima maratona que eu vou te pegar. Viu? Tá bom, vamos lá. Tá bom. Circuito de palestras, conexão de ideias. Maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes já confirmados: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Klingen, entre outros. Mais informações no SESC da sua região ou através do site do SESC, sescifenrs.com.br/conexão de ideias. Realização FEComércio, com você a gente faz a economia girar. Mensagem agora do Zafari e a gente já volta com o Virando o Jogo. Olha aqui, muitas mensagens chegando ainda. É claro, o assunto é polêmico, o assunto do jogo de ontem ainda vai ser debatido mais vezes, né? O César Silva está dizendo: na hora da jogada tu acha que dá para pensar, não vou fazer isso porque ganho tanto por mês, só que não jogou futebol na vida, pensa assim, diz o César Silva. O Márcio Martins Fraga: mas abrir a cabeça com sangue, o cara tem que sorrir. Acho que ele perdeu o controle sim, mas tem motivo. Nessa eu absolvo o guerreiro, diz o Márcio Martins Fraga. Eu concordo, só que... O Renato Dias também está nessa mesma linha. O profissional, ele tem que ser... Isso é uma parte do cara. Faz isso aí. Que nem na nossa própria profissão, né, Darcy? A gente compreende alguns cometerem equívocos porque não são do meio. A gente que é do meio não pode cometer certos equívocos.
Mas às vezes a gente comete. Às O vezes, absurdo não, Rogério. num calor de discussão, daqui a pouco tu... E depende do temperamento de cada um. De repente tem jogador que pode sofrer o que o Guerreiro sofreu e não reagir daquela maneira, claro. Né? Boa tarde, Rogério, Diogo. Na minha opinião, neste esquema de jogo do Flamengo Globo é infalível. Jogando com 2 bandeirinhas abertos pelas pontas e um árbitro centralizado e com um VAR na retaguarda, pode dar a taça. Aliás, na internet pipocou muita coisa, né? Eu não sei se vocês receberam aí de ontem para hoje, nas redes sociais de vocês aí, especialmente pelo WhatsApp, mas tem algumas coisas eu pedi para o Diogo, né, que eu fui recebendo, pedi para colocar. A primeira é aí, ó, CBF do VAR, CBFLA. Eu só não entendi o que quer dizer o velar aquele ali. Se aquilo é do VAR. Mas, deve ser VAR de Flamengo. De Flamengo, né? Então, aí, fizeram uma montagem com todos os Flamengo. Qual é o outro que tem aí? Por que o árbitro não precisa ir até o VAR? Porque era o que estava escrito lá, Flamengo tem que ganhar. Então, já sabia. E a questão do lance, né? Que tem a foto, é isso? Dos 2 lances. Essa primeiro. foto mostra o erro de interpretação de cada um, né? Porque o pênalti, se é que aconteceu no Guerreiro, não é ali em cima, né? Então, essa comparação não vale, né? O pênalti é um joelhaço que dá na perna. O pênalti é daquele joelho ali mas não é essa a comparação que está sendo feita. Não. A comparação está sendo feita no abraço. É que lá no do Gabriel, o Bruno paralisa a jogada com o puxão na camiseta do Gabriel. Tá? E aquele lance ali, o braço do Rodrigo Caio... Não está tocando. Ele tá no sentido de também fazer o impedimento. Tanto que, do jeito que o Guerreiro cai, né, a alavanca que é feita joga ele para frente. Joga ele para frente. Né? O Rodrigo Caio segurou e bateu. O outro só segurou. Tanto só segurou e não deu por baixo que ele conseguiu continuar correndo. Se ele atinge embaixo... o Gabriel já cai. Cai como caiu o Guerreiro. Essa é uma regra que eu não sabia que existia, né? Ontem o Diego Real me disse que ela existe. Qual é a regra? Foi pênalti no Gabigol em cima, mas se a bola segue mais um pouco e o Arrascaeta, que tá com a bola, faz o gol, vale o gol. Sim. Ou seja, tem vantagem no pênalti. O que não, para mim não existia, né? Não, mas isso é muito mais uma máxima que a gente trouxe no futebol, que em pênalti não tem vantagem. Que na verdade não existe, não deveria existir, né? Pênalti é o pênalti, né? Não, mas tem que ter a vantagem com a conclusão do gol. Para mim eu não consigo ver dessa maneira. tem... Ou é pênalti ou não é. É que tem marcação de falta tardia. O pênalti é uma falta dentro da grande área, então acho que dá para também se marcar de maneira tardia, até a conclusão da jogada. A gente tem diversos contra-ataques, por exemplo, que o cara recebe a falta, o jogador sai com a jogada, perde a bola e o juiz vai lá e assinala a falta. Mas ali, voltando àquela imagem, o que mostra é justamente isso. A ação faltosa maior, no caso do Rodrigo Caio com o Guerreiro, é aquele joelho. O joelho direito que pega na perna esquerda do Guerreiro. Eu particularmente não gosto perna de apoio. de fotografia, porque pega só um frame, né, da jogada, né? Então... tem que pegar tudo. Mas não sou muito fã. Mas no caso desse aí do Rodrigo Caio com o Guerreiro, o vídeo mostra claramente, nós apresentamos antes. Sim. Na minha visão foi pênalti. Bom, isso ainda vai ser tema de discussão, mas de qualquer maneira, o Grêmio já tem que ir... Se bem que o primeiro jogo é aqui, né? Aí não interessa. Aliás, até o diretor até coloquei na rede social isso aí, faz uns 3 ou 4 dias que eu coloquei. O diretor do Flamengo, ele disse que o Renato, quem cuida do time do Grêmio, o Rodrigo Mendes e tal, por que não foi o Alexandre Mendes? Por que quando ele foi contratar o Renato, ele não foi contratar o Alexandre Mendes? Era mais barato, né? É mais barato, tudo mais fácil de resolver, tudo mais simples. Eu achei a atitude dele, especialmente do que ele falou sobre o presidente Romildo, e aí, não pelo presidente Romildo, poderia ter sido qualquer outra pessoa, poderia ter falado de qualquer outro, também acharia estranho.
chamar a atitude de uma outra pessoa de pouco inteligente é o falta de seguinte, respeito, né? Quem é esse? Marcos Braz. O dirigente Quem ele é na ordem vice do do dia? Flamengo. Vice do Flamengo. Vice de futebol ou vice-presidente? Vice-futebol. Futebol. O camarada que se diz dirigente de futebol e responde para funcionário do outro clube, ele é cartola. Ele não é dirigente, ele é cartola. Isso não existe. Já que nós falamos aqui em remuneração e tal, eu queria muito, muito saber das contas do Flamengo, sabe? Queria saber muito como é que esse dinheiro está entrando desse jeito. Pois saiu uma relação agora aí que somente 3 clubes não estão devendo e o Flamengo não está nessa lista. É o Goiás. Não estão devendo? Grêmio? Não estão devendo. Não, o Grêmio deve. Grêmio, Internacional. Não, mas aí... Não, o Grêmio deve ser o 7º ou 8º da lista. Deve. Mas como é que tem superávit? Não, isso aí é só uma caca para me explicar. Bom. Mas, bom, depois que o Internacional fez aquele do ano passado, né, que teve a suplementação e tirou umas rubricas e passou para a empresa, para abril as rubricas. Aí... O caso é o Goiás, eu não me lembro os outros, são 2 clubes. Bom, quero agradecer imensamente as mensagens que recebemos aqui, várias, mas interessantes. Se eu não posso ler, vocês ficam aqui no Facebook também conversando entre vocês. E isso é muito interessante. Agradeço muito. Como agradeço ao Darcy, ao Thiago e ao Diogo pela participação hoje. Tivemos a presença do presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Carlos Biderman, falando sobre as eleições para o Conselho Deliberativo, renovação de 50% do Conselho Deliberativo do Grêmio, que acontece no próximo sábado, na Arena e também pela internet. Nós voltamos amanhã, logo depois do RDC Esportes, que tem a apresentação do Paulo Brito, comentários do Ribeiro Neto. E lembrando que hoje, às 9 da noite, tenho 2 toques com o Cadu Oliveira aqui na RDC TV. Tá certo? Voltamos amanhã com Virando o Jogo, 1h da tarde. Até lá e obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.